Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está, vai ser sobre ácidos e bases de arrênios. Por que arrênios? Tem várias teorias sobre ácido-base, mas a mais relevante para o nosso nível de estudo e para a compreensão de como os produtos de limpeza, os alimentos, eles reagem com a água, a gente vai usar a teoria de arrênios. Então, para iniciar nossa aula, eu lanço o seguinte questionamento. Por que a gente toma leite de magnésia para aliviar a azia? Então, a azia é aquela sensação de queimação que a gente tem no esôfago e com prescrição médica, normalmente a gente compra o leite de magnésia e ela acaba diminuindo essa sensação de queimação. Então, é para a gente pensar, por que será que ela diminui essa azia, né? O que será que tem no nosso suco gástrico e o que será que tem no leite de magnésia? Agora falando um pouquinho mais sobre a teoria propriamente dita, né? O Arrhenius, né, ele foi um químico sueco, né? Ele estudou sobre esses fenômenos, né, dos compostos na água e ele classificou os compostos como ácidos e bases. Então, para o Arrhenius, ácidos são compostos que reagem com a água e assim eles formam o cátion hidrônio, o H3O+, também conhecido, pode ser achado também com o nome de íon hidrogênio, então o H+. Essa reação que ele tem com a água é chamada de ionização. Por que ionização? Nessa reação ele produz íons que não existiam anteriormente naquela espécie, por isso que é chamada de ionização, que tem produção de íons. Então, são os elementos com cargas positivas ou negativas. O exemplo aqui que eu coloquei é com o ácido muriático. O ácido muriático, né, é aquele produto de limpeza, né, que a gente usa para limpeza no geral. E, cientificamente, o nome dele é ácido clorídrico. O ácido clorídrico, além de ser usado em produto de limpeza, ele também é usado decapagem de metais, né, que é quando você quer tirar as impurezas dos metais. Ele é usado na redução do ouro, que é uma reação química que a gente faz para o ouro. Além de processos com petróleo. Então, ele é usado em diversas áreas da indústria. Então, aqui está o ácido clorídrico, ele reage com a água e ele vai formar o cátion hidrônio e o cloreto. Então, a gente sabe que ele é um ácido. Mas por que acontece isso? Então, a gente tem o ácido clorídrico e esse cloro aqui, o cloro ele é eletronegativo. Então, o que acontece? Quando ele está ligado com o hidrogênio, como ele é mais eletronegativo, ele vai deslocar a nuvem eletrônica. Então, ele vai deslocar essa nuvem de elétrons envolvida nessa ligação, né, para perto dele. Quando ele faz isso, o hidrogênio fica pobre em elétrons. Então, é como se ele ficasse com uma carga positiva. A mesma coisa que na água. Esse oxigênio aqui, ele também tem uma nuvem eletrônica mais perto dele. E essa nuvem eletrônica, ela acaba atraindo esse hidrogênio que está ligado aqui e forma assim o cátion hidrônio e o cloreto, que foi o que sobrou da reação. Agora falando sobre as bases de arrênios, as bases elas são compostos capazes de se dissociar na água e essa dissociação é quando ele libera íons. E aí entre esses íons tem o ânion hidróxido, que é o que classifica esse composto como uma base, que é o OH-. Então, essa reação ela é chamada de dissociação, porque ela produz íons que já estavam ali naquela espécie. Não é como a ionização, ela produz íons que não estavam na espécie. Então, aqui o exemplo que eu trouxe é com a soda cáustica, né? Aqui nesse exemplo, ela tá na composição de um produto para cabelo, mas a soda cáustica a gente sabe que ela tem várias aplicações. Então, ela é usada na fabricação de papel, tecido, detergente, alimentos, até biodiesel. Então, ela é muito importante aí para a indústria. Então, falando sobre a reação, né, a soda cáustica, o nome dela científico é o hidróxido de sódio. Então, ela ocorre um pouco diferente da reação de ionização. Então, aqui não é uma reação com a água, ela simplesmente se dissocia, simplesmente se separam o cátion e o ânion. É a única coisa que acontece, não ocorre reação efetiva com a água. Então, nessa separação aqui, né, o cátion, né, que é o sódio, né, se separa
e o hidróxido também se separa. E a presença desse hidróxido que é o que caracteriza aquele composto como uma base. Então aqui alguns exemplos, né, para a gente pensar, exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, esse aqui é uma bateria de carro. Né, na composição dessa bateria ela tem chumbo, e esse chumbo está mergulhado no ácido sulfúrico, que também é conhecido como vitríolo. Então, esse ácido sulfúrico está lá, e aqui eu coloquei a reação dele com a água. Então, a mesma situação que eu mostrei lá do ácido clorídrico. A gente identifica aqui pela reação, né? Ele reage com a água, aí tem aqui a reação de ionização, ele produz o íon hidrônio e, né, o outro ânion aqui, que sobrou, né, da reação. Então, o ácido sulfúrico ele é um ácido forte, assim como o ácido clorídrico. Aqui tem outro exemplo, esse aqui é mais acessível pra gente, né? Que é o vinagre. O vinagre ele também é conhecido como ácido etanóico, e o nome dele, né, que a gente usa na química é ácido acético. Então aqui, ó, representei novamente, né? Esse aqui, né, é o ácido acético. Quando ele entra em contato com a água, ele sofre ionização, produz o cátion hidrônio e, né, o que sobrou ali da reação, o acetato. Então, ele também é um ácido, só que é um ácido mais fraco do que os ácidos que eu citei anteriormente. Ó, aqui tem outro produto que é usado para calçados, né? Aqui a gente tem o ácido bórico. Ácido bórico ou ortoborato de hidrogênio. Então, a gente também pode achar o nome dele dessa maneira. Então, aqui está representado ele, né, o ácido bórico, reagindo com a água. E ele vai formar novamente, né, o cátion hidrônio. E aqui o restante da espécie. O ácido bórico, assim como o vinagre, ele também é um ácido mais fraco que o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. Aí aqui a gente tem um forrador dentinário, né? É um medicamento. Hidróxido de cálcio. Então, ele também a gente pode achar também como nome popular de cal apagada, né? Que é bastante usada na agricultura. Então, esse hidróxido de cálcio, ele é usado em medicamentos, também é usado em antiácidos. E ele tem essa fórmula química aqui. Então, aqui como se trata de uma base, né? A gente faz uma dissociação. Então, tem apenas separação do cátion e do ânion. Aqui tem outro exemplo, né? Dando um spoiler, que é o hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésio. Então, aqui está a fórmula química dele, né? E como ele é uma base, ele se dissocia, né? Dando origem aqui ao cátion e ao nosso hidróxido, que é o que caracteriza ele como uma base. O hidróxido de magnésio ele é usado tanto como antiácido, também é usado como laxante. Então, ele tem diversas aplicações aí na indústria, principalmente na indústria farmacêutica. Tá, agora a gente pode pensar a teoria ácido e base no sentido de escala de pH. Então, essa teoria ácido-base do Arrhenius, ela foi muito importante nesse sentido. O que é uma escala de pH? Então, a escala de pH ela é elaborada por meio de uma expressão matemática que envolve a concentração do íon hidrogênio, ou íon hidróxido. Então, aqui, por exemplo, a água, né, a gente sabe que a água ela tem o íon hidrogênio e tem o hidróxido. Então, o pH ele vai estabelecer uma relação para a gente medir a concentração de íon hidrogênio naquela solução. É como se a gente medisse, né, a quantidade de íons hidrogênios que tem naquela solução, para definir se aquela solução é ácida ou básica. Então, a gente só manipulou matematicamente para a gente descobrir esse valor com números inteiros.
Então aqui, né, dito tudo isso, as substâncias que apresentam pH menor que 7 são consideradas ácidas. Então, sempre que o pH for menor que 7, elas são substâncias ácidas. Então, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, ácido acético, o ácido bórico que eu comentei. E aquelas substâncias que apresentarem pH maior que 7 são consideradas básicas. Então, ali que eu citei a soda cáustica, o hidróxido de magnésio, o leite de magnésia, né? E o hidróxido de cálcio. Todas essas bases, elas vão ter esse pH aproximadamente maior que 7. E aí aqui, né, a gente considera que o pH neutro é o pH da água, por exemplo. Porque, né, a água ela tem a mistura desses dois, desse cátion e desse ânion. Então ela vai ter o pH 7, né? Porque o que determina essa variação, né, que determina o pH é a variação da concentração do íon hidrogênio, né? Por isso que a gente toma a água como parâmetro. Aí aqui, né, eu coloquei uma escala de pH que eu achei bem interessante, né? Então aqui é o neutro, alcalino, que é a mesma coisa que básico. Sempre que vocês virem a palavra alcalino, quer dizer básico. E aqui a gente tem um ácido. Então aqui tem diversos produtos do dia a dia. Então aqui, por exemplo, o vinagre, ó, como eu falei, ele é mais ácido, o limão é mais ácido, o tomate é mais ácido. A água aqui no pH neutro. Ó, aqui tem o sabão, que o sabão ele vem da soda cáustica, né, feita a partir da reação da soda cáustica. Desentupidor, o antiácido, olha aqui, ó, ele é básico, né, que foi o que a gente já viu. E o alvejante. Então, essa escala de pH, ela dá pra gente um parâmetro, né, mais visível, né, do quanto aquele composto é ácido ou básico. Aí, agora a gente vai fazer uma atividade bem legal com um simulador de pH e a gente vai ver um pouquinho melhor sobre os produtos do dia a dia e o pH. Então, eu tô no site do PHET Colorado, né? É um site que tem diversas simulações de física, química, matemática. E eu peguei aqui a simulação do pH, básico da escala. Então aqui a gente tem, né, a régua do pH, né? Então aqui no 0 até o 7, né? É solução ácida. E do 7 até o 14 é alcalina ou básica. Então aqui a gente tem algumas misturas, né, pra gente brincar. E eu vou começar com a água. Então eu vou colocar aqui. Colocar água. Tá, eu coloquei aqui uma quantidade de água, agora a gente vai ver o pH. Ó, pH 7, exatamente, como eu falei. A água, como ela tem, né, os dois, o cátion e o ânion lá, que é usado na teoria ácido-base de Arrhenius, ela tem o pH neutro. Tá, mas e se eu mudar aqui, né, a nossa mistura? Eu vou colocar o sangue. Tá, coloquei aqui, né, ó. Coloquei aqui meio litro de sangue. Aqui tem até uma escala para você saber quanto você colocou, né, a concentração. Agora eu vou ver o pH do sangue. Ó, o pH do sangue, ele é um pouquinho alcalino, 7,4. Agora vamos ver o ácido de bateria, que foi o que eu comentei. Que na composição dele tem o ácido sulfúrico e chumbo. Olha, o pH dele é 1. Então ele é muito ácido, extremamente ácido. Que foi o que eu falei, o ácido sulfúrico ele é um ácido muito forte. Vamos ver o café. Quem gosta de café assim como eu, que é viciado em café. Ó, o café, ele também é ácido. Então, tem alguma coisa, né, na composição dele que deixa esse pH mais ácido. Agora só o último pra gente ver, né? Vamos ver
Cuspe, saliva humana. Vamos ver. pH da saliva humana. Ó, ele também é um pouquinho alcalino. Ele é um pouquinho maior. Ó, mesmo sendo saliva, ele ainda deve ter algumas substâncias na saliva que deixam ele um pouquinho mais alcalino. Como que a gente poderia medir esse pH, né? Porque a gente usou um simulador, mas como que a gente poderia medir esse pH? No laboratório, por exemplo, a gente pode medir esse pH através do pHmetro, que é um equipamento que faz essa medida pra gente, né? A gente também pode medir através do papel tornassol ou de um indicador, chamado indicador ácido-base, tem um indicador universal também. Então, esse indicador ele tem uma substância ou várias substâncias que tem a capacidade de indicar, através da variação de cor, se o pH está ácido ou básico. Sempre vai depender do indicador. Por exemplo, aqui nós temos a hortênsia. A hortênsia, se ela for plantada num solo básico, ela vai ficar azul. Se ela for plantada num solo ácido, ela vai ficar perto do vermelho, rosa. Então, ela tem uma substância que, para aquela substância, como indicador, ela tem essa variação de cor na faixa do pH. Mas qual que é a importância disso? Por exemplo, o pHmetro ele é muito usado no controle de qualidade, nas cervejarias, no controle de qualidade do tratamento de água, que é extremamente importante você saber o pH em todas as etapas do tratamento de água. Na agricultura, tem muitos... o café e o tomate, principalmente, eles têm certas especificidades para o plantio dele. Se é em solo ácido ou básico, se for muito ácido, você tem que pôr cal, entendeu? Então, é muito importante para a indústria no geral, a gente conhecer as propriedades das substâncias e dos compostos como ácido e como base. E aí, né, voltando à nossa pergunta do início da aula, por que a gente toma leite de magnésia para aliviar a azia? Então, a gente, né, como eu falei durante a aula, o leite de magnésia ele é uma base, ele é um hidróxido de magnésio. Então, provavelmente, deve ter algum composto ácido que participa ali, né, do refluxo, que vai, né, reagir com essa base. Então, o que acontece na azia? A azia, basicamente, ela é um refluxo do suco gástrico. O suco gástrico ele é composto principalmente por ácido clorídrico, ele tem lá uma outra enzima que ajuda na digestão, mas é basicamente pelo ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico no refluxo ele vai para o esôfago, por isso que a gente tem essa sensação de queimação, porque o ácido clorídrico ele é corrosivo. E isso é causado, né? O médico ele prescreve esse remédio, mas ele é causado pela alimentação, essa azia. Então a gente toma esse leite de magnésio porque o nosso, né, o nosso esôfago ele tá com uma alta concentração de ácido. Então o que a gente faz? A gente coloca um composto básico no meio para diminuir esse pH, para diminuir a concentração do ácido que tá participando ali do refluxo. Então por isso que a gente tem um alívio dessa azia. Mas o que é interessante é que tem muitos estudos que dizem, né, que tem contraindicação de você ficar tomando sempre o leite de magnésio, que o melhor é você melhorar a sua alimentação no sentido de consumir alimentos que sejam melhores para evitar o refluxo, porque o leite de magnésio em excesso também faz mal. Então isso que é interessante a gente frisar, que não é porque é ácido que ele é corrosivo e porque ele é básico que ele não é corrosivo. Por exemplo, a soda cáustica ela é usada para fazer sabão. Quem faz sabão sem um equipamento de proteção também fica com a mão, né? Ela é corroída também pela base. Então é importante a gente sempre lembrar da definição dos dois. E agora aqui uma atividade que eu proponho, que é tirar fotografias, ou você recortar do próprio material, né? Porque é uma embalagem. 2 embalagens de produtos de limpeza ou produtos alimentícios, né, no geral, industrializados. Porque daí você vai poder verificar no rótulo, não quer dizer que os produtos naturais não tenham características ácidas e básicas. E aí você vai identificar o nome popular daquele produto, como, por exemplo, o ácido clorídrico, ele é conhecido popularmente como ácido muriático. Se ele não tiver o nome popular, não tem problema. Então, você vai pesquisar ali na embalagem, a fórmula química, vai procurar o nome popular, se não tiver na embalagem, pesquisar também, e determinar se aquele composto, aquela substância, ela é um ácido ou uma base de arrênios. Então, você faz lá a reaçãozinha com a água e você
vai me dizer se é um ácido ou uma base de Arrhenius. É só você prestar atenção na fórmula química. E prestar atenção também no produto que você está analisando. E daí, quando você souber se é um ácido ou uma base, fica fácil de você me dizer se o pH provavelmente vai ser maior que 7 ou vai ser menor que 7. Se ele for ácido, vai ser menor que 7. Se ele for básico, vai ser maior que 7. E é isso, termina a aula por aqui.